Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Albert, contador da J Soluções. Primeiro eu quero agradecer todas as perguntas, sugestões que tem lá no nosso canal do YouTube. E eu estou aqui novamente, graças a um seguidor nosso que sempre está mandando sugestões. Disse, Albert, grava algo sobre fator R do Simples Nacional. Então estou trazendo aqui para você um exemplo sobre o fator R para você entender melhor como funciona este cálculo. Lembrando que o fator R são específicos para as empresas do Simples Nacional, para verificar se você vai estar enquadrado no anexo 3º do Simples ou no anexo 5º do Simples, que são prestadores de serviço. Tá, pessoal? Então, mas antes não esqueça de se inscrever no canal do YouTube, marcar o sininho e receber sempre em primeira mão nossos vídeos. Seguindo aqui ao quadro, pessoal, trouxe aqui um esquema bem básico para você. Eu até faço menção no nosso stories lá sempre do Instagram, falando sobre assuntos tributários. Então também, para você que me acompanhe lá no Instagram as nossas informações sobre informações tributárias, informações contábeis, além do canal do YouTube e também o site da J Soluções, todas as nossas redes sociais, sempre postando informações. Indo aqui ao quadro, primeira coisa, fator R, Simples Nacional. Graças a um seguidor que acompanhou a gente, mandou essa pergunta, eu estou trazendo para você. Primeiro, em termos de legislação, pessoal, o fator R ele foi inserido a partir de 2018 pela Lei Complementar 155 de 2016, tá? Mas grave aqui uma questão importante. Esse fator R, que foi a partir de 2018, foi referente às alterações que teve dos anexo 5º e o anexo 3º, certo? O fator R anteriormente, 2017 para trás, já existia, né? Mas esse fator R era apenas para calcular o índice de impacto das alíquotas do anexo 5º e também a partir do anexo 6º. Já existia lá, não sei se vocês recordam, quem acompanha bastante essas informações tributárias, o cálculo do fator R, mas não nesse formato atual que nós estamos, certo? Nesse formato atual aqui que eu quero passar para vocês. Outra questão importante é você ler a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, número 135 de 2017. Lá fala também sobre o fator R. Então, importante, a lei complementar que foi instituída essa alteração do fator R e a resolução 135, certo? Então, a partir de 2018, as empresas prestadores de serviço, lembra? O Simples Nacional é dividido em anexo. Anexo 1, comércio. Anexo 2, indústria. Anexo 3, 4 e 5, serviços. Serviços específicos, tá, pessoal? Então, anexo 3 e o anexo 5º, anexo 5, é o que a gente vai trabalhar aqui relacionado ao fator R, certo? Então, muita atenção nesse sentido. Então, vamos lá. Ao cálculo do fator R. Mas o que é preciso para calcular o fator R? Primeira questão, pessoal. Está lá no artigo 26 da resolução número 94 do Comitê Gestor do Simples, que aplica a fórmula. A fórmula do fator R é a folha salarial de 12 meses anteriores ao período de apuração, dividida pela receita bruta total dos 12 meses anteriores antes do período de apuração, certo? Mas é importante a gente também conhecer essas siglas. O que significa isso? PA, período de apuração, FSPA é a folha salarial do período de apuração, certo? RPA, receita bruta de apuração, certo? Receita bruta no caso do período de apuração. Folha salarial de 12 meses, certo? E receita bruta total 12 meses anteriores de período de apuração. É importante você saber isso para poder você aplicar a fórmula. E para você verificar, Albert, quando é que eu vou ser o anexo 3º e quando é que eu vou ser o anexo 5º dentro do Simples Nacional? Muito bem. Se na tua fórmula, quando você aplicar, certo? Se o custo da folha em relação à sua receita for igual ou superior a 28%, você cai direto no anexo 3º, ou seja, meu custo da folha em relação à minha receita bruta foi 30%, então ela é maior que 28%. Então você vai utilizar a tabela do Simples do anexo 3º, que inclusive a tabela do Simples do 3º, anexo 3º, é menor, a carga tributária é menor que o anexo 5º, certo? Mas, se o custo da folha, se a tua receita bruta em relacionada ao custo da folha for menor que 28%, ou seja, minha folha salarial lá deu 25% do custo da minha folha em relação à minha receita bruta, então foi menor que 28%,
eu vou direto para o anexo 5º do Simples, ou seja, eu vou utilizar a tabela 5 do Simples, que é uma carga maior, que você vai identificar que começa lá com a alíquota inicial de 15,5, tá? Então, as empresas prestadoras de serviço específico que vão enquadrar no anexo 3º ou no anexo 5º, de acordo com o fator R. Lembrando que não são todas as atividades de prestação de serviço que cabe fator R. Vou dar um pequeno exemplo aqui que é importante a gente fixar. Por exemplo, atividade de condicionamento físico, academias em geral. Anteriormente, ela ia direto para o anexo 5º, certo? Agora, com o fator R, a partir de 2018, teria que fazer esse cálculo. Se o custo da folha salarial de uma academia, por exemplo, de ginástica, for superior a 28%, já vai para o 3º, certo? Então, essa atividade de prestação de serviço, de atividade de condicionamento físico, ela pode ser utilizado o fator R. Você tem que verificar lá na resolução 135, na resolução 94, as atividades específicas que cabe o fator R, certo? Tem que ler a legislação. E tem atividades que são prestação de serviço que não tem necessidade de você verificar fator R, como, por exemplo, atividade de contabilidade, escritório de contabilidade. Se o escritório de contabilidade é do Simples, ela vai direto para o anexo 3º, certo? Direto mesmo para o anexo 3º. Não precisa calcular fator R, tá bom? Então, não são todas as atividades de prestação de serviço que você tem que verificar isso. Muito bem, seguindo aqui ao quadro, pessoal, eu quero principalmente mostrar um pouquinho do cálculo para você. Isso é importante, certo? Para você entender como é que funciona o cálculo do fator R. Eu coloquei 2 exemplos de cálculo aqui, que eu acredito que vai fixar melhor para você. Primeiro exemplo aqui, relacionado a uma empresa em início de atividade, tá? E o outro, uma empresa em andamento. Empresa em início de atividade, eu coloco observação aqui. Tanto a receita bruta quanto a folha de pagamento será proporcionalizada, certo? Será utilizado a receita bruta do próprio mês de apuração multiplicado por 12. Mesma coisa a folha, pegar a folha do próprio mês e também será multiplicado por 12, certo? Por quê? Você não tem receita bruta anterior ao período de apuração, você está começando a atividade. Então você vai pegar a receita do próprio mês do início da atividade e fazer a proporção. Ou seja, você vai multiplicar por 12, certo? Tanto a folha de pagamento quanto a receita bruta. Então, no exemplo aqui, período de apuração janeiro de 2019, receita bruta do mês, né? Período de apuração 10 mil e a folha salarial 2.500. Calculando aqui, olha, os 10 mil vezes 12, 120 mil. E pegando a folha 2.500 vezes 12, 30 mil. Aí eu vou aplicar a fórmula. 30 mil dividido por 120, lembra aqui da fórmula? Folha salarial dividida pela receita bruta, 12 meses, né? Vou encontrar aqui 0,25, 25%, certo? Portanto, foi inferior a 28%. Lembra da regrinha ali? Se for inferior a 28%, você vai aplicar a tabela do anexo 5º na sua prestação de serviço, certo? Ou seja, você vai aplicar as faixas maiores do Simples. Aí tu diz, Albert, o sistema do Simples calcula? Faz isso sim, mas você tem que preencher corretamente essas informações. Você vai marcar lá fator R, então você vai identificar se cabe esse fator R, vai informar a folha de pagamento, vai informar a sua receita, certo? Então, neste caso, foi direto para o anexo 5º, porque foi inferior a 28%. Pegando aqui o segundo exemplo, já é uma empresa em andamento, ou seja, ela iniciou, está dentro do Simples Nacional em janeiro de 2019, beleza, mas ela teve faturamento e teve folha de pagamento 12 meses anteriores, ou seja, de janeiro a dezembro de 2018, ela teve tanto faturamento quanto folha. Pode ser do Simples Nacional? Pode ser do lucro presumido? Pode. Então você vai ter que informar isso lá no seu PGDAS, lá no programa do Simples Nacional, certo? Então eu coloquei aqui, período de apuração janeiro de 2019, receita bruta 12 meses 500 mil, folha salarial de 12 meses anteriores 250 mil e o período de apuração, receita bruta período de apuração 10 mil reais. Então aplicando a fórmula, a folha salarial de 12 meses pela receita bruta 12 meses anteriores, vou aplicar aqui, eu encontro o fator de 0,50 ou 50%, certo? Ou seja, o fator R foi superior a 28%, ou seja, vou direto para o anexo 3º. Vou pegar essa tabelinha aqui, pegar a minha receita do mês de 10 mil e aplicar
no anexo terceiro do Simples, que a carga é menor. Então, pessoal, trouxe aqui bem rapidinho, graças a um seguidor nosso, como funciona o cálculo do fator R do Simples. Lembrando que é interessante você calcular, pegar um papel, fazer realmente esse cálculo, a matemática. Sabemos que o sistema do Simples, o portal do Simples faz esse cálculo, mas tem que preencher corretamente isso, certo? Para você não estar pagando imposto indevido, para você não estar fazendo algo errado, certo? Então, para você que gostou desse vídeo, não esqueça de comentar, de compartilhar e sempre mandar perguntas e sugestões. Tá bom, pessoal? Um abraço e até mais.